Eu sempre venho nesse canal pra falar sobre livros que eu li e que simplesmente foram perfeitos para mim. Mas eu acho que eu nunca falei muito o suficiente sobre esse pequeno querido aqui. Ele merece muito mais atenção. Oi, bem-vindos ao meu canal Lucas Escrita, onde a gente fala sobre livros, papos profundos e às vezes a gente acaba divagando sobre a vida toda. Eu sou o Lucas, escritor e autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Lucasta, simplesmente perfeito. E o meu arroba é Lucas Escrita em qualquer rede social que você me ache. Bom, então tá, vamos começar esse vídeo. Eu não sei se ele vai ficar muito comprido, mas eu fiz esse vídeo só por mera... Mera não, mas simplesmente por questão honrosa. Simplesmente porque eu acho que eu não falei o suficiente sobre o quanto este livro aqui mudou a minha vida. Sobre o quanto esse livro... Na verdade, eu tive muitos livros que mudaram a minha vida depois que eu li. Alguns deles são você pegar o naipe da coisa. Você pegar o patamar da coisa. Um deles foi A Vida Invisível de Ed La Rue. Simplesmente perfeito. Eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu fiz foi sobre ele. Então, simplesmente um manifesto à arte. A obras e artes é simplesmente perfeito. A liberdade, o tanto que esse livro fala sobre liberdade é perfeito. Outro que não está aqui é O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, que é simplesmente... Eu não preciso falar muito porque o Pequeno Príncipe é o Pequeno Príncipe, mas é sobre como o mundo é estranho, sobre o quanto os adultos são bizarros, o quanto nossa sociedade é bizarra e o quanto muitas vezes é extremamente importante você olhar para o mundo com os olhos de uma criança e tentar simplesmente não entender. É justamente sobre não tentar entender a vida e ser puro de coração. Pequeno Príncipe, basicamente Pequeno Príncipe, eu li ele quando eu era pequeno, muito pequeno, tipo 5 anos de idade. E aí, simplesmente mudou a minha personalidade toda foi moldada em cima de Pequeno Príncipe e Bob Esponja. Então, simplesmente, aliás, livros que mudaram a minha vida. Bob Esponja também, qualquer livro do Bob Esponja foi simplesmente importante pra mim. Percy Jackson também foi um que mudou a minha vida, mas Percy Jackson veio depois desse aqui. Então tá, vamos falar sobre esse livro aqui, que é simplesmente uma obra de arte, chamada O Cemitério de Gigantes, de Malu Costa Curta, que é simplesmente uma gênia da literatura, uma das escritoras brasileiras que eu mais admiro hoje em dia, sabe? Tipo, uma das que eu mais admiro, sigo, me inspiro para ser como escritor. Basicamente assim, uma sinopse rápida do que é O Cemitério de Gigantes, pra você ter noção. Primeiramente, sim, ele é um livro de fantasia, mas não é qualquer fantasia. Basicamente assim, nós temos Neil Aura e Arthur Kane. Neil é basicamente o chamado garoto problema de uma terra chamada Ekon. Ekon é um planeta... Não, desculpa. Ekon é uma cidade de um planeta que está em devastação. Basicamente, tudo foi destruído após uma guerra contra gigantes. Gigantes, para você que você não pegou esse livro desde o começo, gigantes seriam praticamente os seres mais poderosos do universo. Não existe ser mais poderoso que os gigantes nessa história. E rolou uma treta lá naquele planeta, e basicamente o planeta todo foi destruído. Exceto pela cidade de Ekon, que seria, entre aspas, o último lugar onde os seres humanos existiriam. Ponto. E aí, nessa pequena sociedade, a vida é extremamente precária. Exceto para os mais ricaços da coisa. Mas, tipo, basicamente a sociedade inteira vive na miséria porque eles não têm comida, eles não têm vegetação, eles não têm nada, basicamente. Tá todo mundo na merda. E aí, nisso temos, como eu falei, Neil e Arthur. Neil, dito o garoto problema. Por quê? Porque ele é um aventureiro. O cara é aventureiro. Sabe, imagina aquela vibe de Alvin. Aquela vibe de... Tipo, sabe aquele... Não o marrento, mas sabe aquele... O protagonista? Ele tem a alma de protagonista. Ele tem a vibe, ele exala a vibe de protagonista. Ele simplesmente... Ele é o cara que quer ser lenda. Ele quer músicas que cantem sobre as histórias dele. Ele quer ver o mundo. Ele quer se tornar lendário. Não nada além disso. Ele quer ser um maioral. E aí, então, ele vai pela cidade, ele vai viver as aventuras dele, ele vai lutar contra monstros, ele vai descobrir lugares, e nessa coisa ele acaba meio que sendo adiado porque ele causa muita confusão. E aí nós temos o pequeno Arthur Kane, que é o garoto dourado, o garoto de ouro, conhecido como exatamente o oposto do Neil, que seria o garoto amado pela cidade. Ele simplesmente é amado, todo mundo ama ele. Por quê? Porque ele é bonzinho, porque ele é legal, ele é gente boa, ele é gente fina. E ele é filho do padeiro também,
que seria meio que, entre aspas, nessa sociedade, numa sociedade onde mal tem comida, o padeiro é o bam da coisa. Então, o Art é filho do padeiro, mas só que ele não é muito feliz na família dele, ele tem uns problemas daddy issues, mas, enfim. Enquanto o Neil tem mommy issues, mas enfim. E aí, dado rolês, se eu contar vai dar acho que um pouco de spoiler, então não vou contar porque você merece ter a experiência desse livro. Art e Neil se tornam amigos lá na infância. Lá na infância. Sendo eles já o garoto dourado e o garoto problema. E aí rola a coisa, eles viram amigos, melhores amigos. Tipo, a subsequência de fatos da vida deles meio que faz com que eles se tornem melhores amigos do dia pra noite. É simplesmente um encontro, tinha que ser, alinhamento milenar, você não acha? É o Invisible String. Inclusive, sim, Invisible String. Eu não estou falando. Você entendeu? Depois eu vou chegar a esse fato. Mas enfim. E aí, dado esse fato, a cidade é como teve a grande guerra entre gigantes e seres humanos, e absolutamente ninguém sabe como os seres humanos ganharam essa guerra, visto que os gigantes seriam os seres mais poderosos, os seres mais fodas do universo, não tem como os seres humanos serem ganhados. É simplesmente impossível. Fala, como que eles ganham? Ninguém sabe. Mas o Neil tá aí porque ele quer realmente ser lendário, ele quer descobrir a verdade. Inclusive, uma das coisas que ele mais ama é os gigantes. Ele acha sensacional a ideia dos gigantes. Só que ele nunca viu, obviamente, porque não existem gigantes nesse planeta. Mas enfim, essa cidade, ela acontece meio que sendo realmente, como o título diz, um cemitério de gigantes. Por quê? Porque tem muito esqueleto de gigante. Meio que, tipo, mesmo milhares de anos sendo passados dessa guerra, centenas, ainda existem os esqueletos lá. Os esqueletos são resistentes, eles estão lá. Então, tipo, do nada você tá andando no meio da rua, olha uma clavícula. Você tá andando no outro lado, olha uma craveira. Entendeu? E meio que o Neil, ele... Como ele é realmente aventureiro, ele é uma das pessoas que tá lá ajudando a inspecionar esses ossos e tal, e coisas. Inclusive, por quê? Porque existe o nome de uma planta, esqueci o nome da planta. Me perdoe, eu esqueci o nome da planta. Já faz muito tempo que eu li, mas eu nunca esqueço a história. Mas tem uma planta lá que meio que ninguém sabe ao certo como que ela funciona, porque algumas são venenosas, outras são comestíveis, e o Neil sabe basicamente tudo sobre essas plantas, porque ele nunca teve medo de chegar perto dessas plantas, todo o resto da população tem, e elas crescem justamente perto desses esqueletos. Então ele chama o Neil, vai lá inspecionar esse espelho, vai lá inspecionar esse esqueleto, vai lá. Porque ele é o único que não tem medo, mesmo que a cidade toda odeie ele. Mas, voltando. E aí, dado um belo dia, simplesmente se acordam, os esqueletos estão, ó, simplesmente estão flutuando. Do nada, eles começam a flutuar. E aí, o Neil, como garoto aventureiro, com alma indômita, que quer um coração que quer ser lembrado, ele vai falar, não, eu vou descobrir por que eles estão levitando. Eu vou descobrir, eu vou lá. E é claro, ele vai puxar o Art pra essa aventura. Por quê? O Art, inclusive, ele fala, eu sempre vou com você, Neil. Ele sempre fala que ele sempre vai, porque eles sempre estão se metendo nas aventuras juntos. Meio que o Neil puxa o Art pra ir junto. Mas o Art, ele gosta dessas aventuras, ele gosta dessa animação. Porque se não fosse o Neil, a vida dele seria extremamente pacata. E o Art gosta... Eu falei certo? O Neil puxa o Art, porque senão a vida do Art seria muito pacata. Falei certo. E o próprio Neil gosta de puxar o Art porque ele não quer ir sozinho, né? Tipo, ele gosta de ter o grande fiel escudeiro dele. E aí, basicamente, nesse dia, a ideia dele de descobrir por que os esqueletos estão levitando vai levar pra um BO, que eu vou te falar. Uma mutreta gigantesca que vai ter perseguição de polícia atrás deles. Mas eles conseguem escapar disso e acabam numa aventura interdimensional. Basicamente isso, encontrando seres alienígenas, seres interdimensionais, seres intergalácticos. E também nessa coisa toda, pequeno detalhe, o Neil tem poderes. O Neil tem poderes, simplesmente ele explode. Ele explode meio quarteirão, se ele quiser. Se ele ficar com uma raivinha, te juro. Uma das cenas mais incríveis é quando, tipo, um guarda tá apontando uma arma pro Art. E aí o Neil fica tão
pé da vida, que o Neil simplesmente explode, ele simplesmente massacra, tipo, uma praia inteira. Você... Só pra salvar o Art. E ele consegue salvar o Art. Ele mata o guarda? Sim, ele mata o guarda. Mas ele salva o Neil, o Art. Isso vai deixar ele com trauma? Sim. Mas ele salvou o Art, cara. Ele explodiu pra salvar o melhor amigo dele. E aí, basicamente, então eles vão pra essa aventura, onde ele vai descobrir mais sobre esses poderes, ele vai descobrir mais sobre a relação dele com o Art, que ele acaba descobrindo coisas que ele vinha tentando esconder dele mesmo, né? E o Art também vai descobrindo coisas, né? Aquela coisa que a gente gosta, né? A gente gosta dessa coisa, a gente gosta dessa relação. Então, sim, você pegou o pique da coisa que vai acontecer. Mas, aí, enfim, aí vai rolando a aventura e tal, eles vão pra outro planeta. E aí eu não vou falar muito mais sobre, porque senão vai dar spoiler. E realmente eu quero que você tenha... Se você tá assistindo isso aqui, eu quero que você tenha essa experiência, eu quero que você leia esse livro do começo ao fim. Porque ele é simplesmente perfeito. Então por quê? Por quê que eu acho ele simplesmente perfeito? Primeiramente, o enredo dele. O enredo é simplesmente sensacional. Eu acho que eu nunca li um livro de fantasia tão bom quanto O Cemitério Gigante. E não é à toa, eu não falo isso da boca pra fora, porque eu fiquei 6 meses? Não sei quantos meses, eu ia falar 6 meses, mas acho que não foi 6 meses, não lembro quantos meses foi, mas foi bastante tempo. Foi tempo pra caramba que eu fiquei pra achar algum livro que me suprisse o tanto de bom que é esse aqui. E ainda, ó, pra você ver como o sarrafo tá lá em cima, como tá lá em cima. O livro que superou não, mas o livro que conseguiu suprir a minha ressaca literária foi Percy Jackson. Simplesmente Percy Jackson. O Percy Jackson. E ele não chega a ser tão bom quanto os Cemitérios Gigantes, tá? Eu boto esse aqui, o Cemitério Gigantes, num pedestal sim, porque ele é perfeito. Então tá, voltando aos tópicos, enredo. Simplesmente perfeito, eu acho de uma genialidade, uma criatividade gigantesca. O quanto é boa essa história, porque tudo é extremamente... É aquela fantasia gostosa, e é leve, cara. A leitura é leve, a leitura é muito... são palavras fáceis, é uma linguagem tranquila, não é um livro difícil, também não é um livro longo, assim, entre aspas. Não é longo, são quantas páginas? São 300 e poucas páginas. Não é, entre aspas, um livro longo. Isso aqui é um livro longo. Então, realmente, mas ele também não é curto. Ele não é curto, assim. Por exemplo, você pode pegar... Acho que nem o primeiro Harry Potter. O primeiro Harry Potter acho que é mais curto que isso. E eu demorei muito mais pra ler o primeiro Harry Potter, sinceramente. E então, ele não é curto, mas ele também não é longo. Então, realmente, é uma história que você saboreia. É aquela história que você degusta com gosto, sabe? Tipo aquele prato cheio pra qualquer leitor de fantasia que gosta desse tipo de história. Como eu disse, não é uma história complicada de ler. Tipo, não é... Tipo, por exemplo, não chega a ser uma fantasia tipo Trono de Vidro, Game of Thrones da vida, sabe? Até Harry Potter eu acho que é até muito mais complicado. Eu realmente demorei muito pra ler Harry Potter porque eu acho que ele tem uma linguagem muito complicada de vez em quando. Então, por isso que eu gostei mais de Percy Jackson do que de Harry Potter. Eu gosto muito mais da linguagem que seja mais leve, sabe? Mais descontraída. Eu gosto muito mais. Então, é simplesmente uma genialidade, uma criatividade sem igual. A ideia de um planeta devastado por uma guerra com gigantes que vai levar dois melhores amigos a uma viagem interdimensional, uma viagem intergaláctica de dois amigos que depois vão descobrir que se amam. E no meio disso tudo tem, tipo, aquela famosa provocaçãozinha, sabe? Aquele flerte de provocação. Aquela coisa de amizade mesmo, sabe? Que depois... Sabe? E os personagens, eles vêm na hora exata. Os personagens são apresentados a nós de forma perfeita, no timing perfeito. E a modo como a cena é construída, sabe? Como os ambientes são construídos, como... Você viaja com esse livro, você realmente viaja. Não tem outra explicação, você viaja. Sabe aquela... No TikTok, inclusive, tem
a cena, um videozinho, tipo, de uma menina que vai ler e aí ela acaba entrando e entra no mundo, sabe? Tipo, é exatamente essa sensação que você vai ter quando lê O Cemitério de Gigantes. Outra coisa que eu amo, assim, muito, é como todos os capítulos são o guia de New Aura para alguma coisa, sabe? Tipo, é simplesmente incrível. Por exemplo, aqui, ó, você pega, ó, capítulo 11, o guia de New Aura para criar um plano de fuga infalível. Então, simplesmente não é só, tipo, e é uma coisa zoada também de vez em quando, tipo, é um pouco escrachado, porque, ó, aqui, ó, o guia de New Aura para invadir um planeta desconhecido. Outro aqui. O guia de New Aura para bater palmas pro pôr do sol e chorar quando ver uma árvore. Inclusive, esse capítulo é muito legal, essa cena dele vendo a árvore. Principalmente porque em Ekon, como eu disse, é extremamente desastado, não existem árvores. Então, quando ele vê... Então, inclusive, isso também. Outra coisa também que eu acho legal é realmente as críticas extremamente sutis e extremamente camufladas, mas que bons olhos vão entender as críticas que esse livro faz. Por exemplo, a ideia da devastação do mundo, justamente por causa de batalhas humanas. No livro ele é colocado como batalhas contra gigantes, mas a gente pode relacionar muito bem com batalhas entre seres humanos e o quanto isso é devastador. Lendo isso, eu só lembrei da frase de Einstein, que perguntaram para ele quais seriam as armas da Terceira Guerra Mundial. E ele simplesmente falou: eu não sei qual vai ser a da terceira, mas eu sei qual vai ser a da quarta. Ele perguntaram qual? Aí falou: galhos e pedras, porque simplesmente se existir uma Terceira Guerra Mundial, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada nesse planeta, visto que ele já queria, visto do armamento que existia. Então, realmente, esse livro faz uma grande crítica a conflitos que podem destruir o planeta. Faz uma crítica também a desmatamento, porque ele fala sobre como esse planeta realmente estava devastado. E aí quando o Neil e o Art viram uma árvore, comeram uma fruta, tipo, a emoção deles, tipo, ver uma árvore, ver um ser vivo vegetal, sabe? Ver outros seres vivos também, porque em Ekon também não existiam seres vivos. E aí quando eles viram um viadinho, tipo, um Bambi, um cervo, tipo... E eles, tipo, meu Deus, um cervo, sabe? Tipo, o Neil ficou extremamente maravilhado quando viu, tipo, um cervo bebericando uma cachoeira. Então, tipo, realmente tem E também críticas sociais à política. Críticas de poder, sabe? Tipo, é simplesmente perfeito, cara. Muitas vezes sobre confiança, sobre planos, sobre amizade, cara. Tanto que esse livro fala sobre amizade e amor da forma mais pura que existe. Isso também é outro motivo de eu gostar muito desse livro, porque ele fala de amor de uma forma muito pura. De uma forma quase inocente, sabe? Uma forma inocente de amor. Tipo, realmente, o Friends to Lovers. Porque eu gosto muito... Eu sou uma pessoa, assim, que um dos meus tipos de romance favorito é o Enemies to Lovers. Mas a verdade é que na vida real a gente gosta de viver um Friends to Lovers. A gente gosta de ler Enemies to Lovers. Isso é uma verdade. Assumo. A gente gosta de ler Enemies to Lovers. Mas na vida real, o mais gostoso de viver é Friends to Lovers. Porque realmente, esse livro traz a perfeita sensação. Ele descreve com uma genialidade e uma sensibilidade perfeita como é um Friends to Lovers. Como é a salpicada de perceber os sentimentos e como lidar, e a dúvida de serem amigos, mas você quer falar alguma coisa, sabe? E também, como eu disse, a aventura, cara. Sabe, esse livro é cheio de cenas que você prende a respiração. Isso é um dos motivos que eu mais amo. Fantasia, pra mim, tem que ter aquele momento que você prende a respiração, tipo de perseguição, de descoberta, de descobrir um novo mundo. E esse livro entrega isso com uma excelência sem igual. É sem igual. Porque o Cemitério de Gigantes realmente entrega essa fantasia leve, divertida, com aventuras de tirar o fôlego, com aqueles momentos que você vai... sabe, tipo, aquela coisa, animais, tipo, seres perseguindo o outro, a aventura e pula de um lugar, pula pro outro, vamos alcançar aquele lugar, vamos pegar aquela coisa, sabe, tipo... É simplesmente perfeito. Quem lê fantasia, quem gosta desse tipo de história, vai entender o que eu tô falando. Eu não sei colocar em palavras esse sentimento. Mas quem é leitor de fantasia, principalmente, e de aventuras, de livros de aventura em geral, vai entender o que eu tô falando. E vai se identificar e vai amar ler esse livro aqui.
Então, realmente, o Cemitério de Gigantes, eu gosto muito, eu acho extremamente engraçada a história de como eu acabei vendo o Cemitério de Gigantes. Porque simplesmente eu sou uma pessoa, eu sou um querido que vai no shopping e o primeiro lugar que eu vou, primeiro não, mas o lugar que eu mais gosto de ir é justamente a livraria. Eu sou aquela pessoa que vai ficar no ombro da minha mãe falando: vamos na livraria, vamos na livraria, vamos na livraria, vamos na livraria, ah, vamos, tá bom, vamos. Tipo, entendeu? Mas ela aceita de bom grado. A minha mãe sempre foi a pessoa que mais me incentivou a... Sempre é a pessoa que mais me incentiva a ler livros. Ela sempre é a pessoa que tá lá falando: não, vai, deixa ele comprar o livro, é bom a leitura. Porque uma das, inclusive técnicas, eu falando isso, você não queria 18 anos, mas técnicas para pais. Se você chegou aqui e você é um leitor pai ou mãe, dica, siga esse exemplo. A minha mãe, quando eu era menorzinho, desde que eu nasci, na verdade, ela sempre colocava livro em basicamente todos os lugares da minha existência, da casa, basicamente em todos os lugares, qualquer lugar spawnava um livro. E eu comecei a gostar de ler, basicamente assim, tipo, ela ia, me ajudava a ler, e aí eu fui indo, indo, indo. Hoje em dia eu sou a pessoa que, o que você quer de presente? Eu quero um livro, obrigado. Não, você quer me dar roupa? Não, eu não quero roupa. Você quer me dar qualquer outra coisa? Não, eu quero livro. Me dê livros e você vai me ver feliz. Eu amo livrinhos. E aí, não à toa, funcionou tão bem que hoje eu sou escritor. Funcionou até demais. Mas eu gosto disso, eu amo. Ser escritor é a melhor coisa que existe, cara. Quem é escritor, quem escreve, vai entender qual que é a sensação master, que é você olhar pro seu livro e ver as suas palavras encadernadas com uma capa que você escolheu. É uma sensação única na vida para quem é artista, para quem é escritor. Ver a sua arte ganhando vida, sabe? Ver você começando a trilhar esse caminho e visando um dia ser um grande escritor, sabe? Chegar pelo menos aos pés de livros como esse, sabe? Tipo, isso é uma sensação incrível. Então, voltando ao assunto, eu tava lá na livraria, eu tava lá no shopping, aleatoriamente eu não ia, eu não tinha a menor pretensão de comprar um livro, mas eu entrei na livraria e falei: vou comprar um livro. E aí eu tava lá, se não me engano, era Shopping Center Norte. Se você é de São Paulo, você vai saber qual que é o shopping. Center Norte. E lá tem uma livraria da Vila. E eu entrei lá, aquela sensação gostosa de você entrar naquela livraria, ver aquelas prateleiras brancas, cheias de livrinhos coloridos, você fala: qual que é a próxima história que eu vou encontrar? E aí tava lá, eu entrei, dado uma prateleirinha lá, estava ele, Cemitério de Gigantes, apoiado lá. Eu olhei pra ele, eu já tinha visto no TikTok, eu já, antes de ler o livro, eu já seguia a Malu Costa Curta no TikTok, no Instagram. Mas eu tinha visto muito por cima a história, inclusive visto por cima até demais, pra eu chegar à conclusão de querer muito. Mas aí eu olhei pra ele, eu vi a capa, eu li a sinopse, aí eu falei: não, é ele, eu quero ele, eu quero ele. Mesmo sem saber ainda direito o que me aguardaria. E cara, foi a melhor escolha que eu já fiz na vida. Foi a melhor coisa, eu poderia... Foi simplesmente perfeito ler esse livro, foi simplesmente... Uma das experiências mais incríveis pra mim como leitor foi ler O Cemitério de Gigantes. Então eu digo, eu recomendo do começo ao fim. E esse é um dos livros que eu mais vou panfletar na minha vida toda. Enquanto eu for leitor de... Enquanto eu estiver vivo, eu vou panfletar esse livro. Porque ele é um querido, ele é um perfeito. Ele subiu no meu ranking simplesmente absurdamente. Eu acho que, se não me engano, ele deve ser o terceiro livro. O terceiro livro da minha vida, sabe? Tipo, dos melhores livros que eu li na minha vida, eu acho que ele deve ser o terceiro. Obviamente não. Mas eu acho que deve estar O Cemitério Gigante em terceiro lugar, o A Vida Invisível de Ed La Rue em segundo, e O Pequeno Príncipe, meu favorito, em primeiro lugar. O Pequeno Príncipe é simplesmente incrível. Mas assim, e lembrando de uma coisa extremamente importante. Autora nacional, cara. Autora nacional. Isso aqui é brazuca. Isso aqui é brasileiro. Inclusive o livro tem muito suco, bastante até do suco do Brasil. Da zoeira brasileira, tem muito. Até bastante. Não tanto, não é o foco principal, mas tem pequenos momentos legais. Tem pequenos momentos que você vai ver, é uma criança brasileira. Então, apesar de ser um livro que acho que mundialmente lido sem, sabe, tipo, é um livro que você, esse livro aqui, como eu disse,
ele merecia mais destaque. Ele merece mais... Ele já é muito famoso. Ele já é bem famoso. Ele não é pouco popular, não. Mas ele merecia muito mais. Muito, muito, muito mais. Ele merecia muito mais destaque. Ele merecia, tipo, mundialmente, cara. Esse livro é muito bom. Como eu disse, o livro que me salvou da ressaca literária desse aqui, tipo, pra quem não entende ainda o termo ressaca literária, na minha visão, ressaca literária você lê um livro tão bom, mas tão bom, que você não sabe, tipo, a sensação que eu tive quando terminei isso é, eu nunca mais vou ler algo tão bom quanto esse. Eu nunca mais vou ler algo tão bom. E o único livro que me salvou, tipo, conseguiu me tirar dessa ressaca literária foi Percy Jackson. Então entenda, tá lá na altura. Percy Jackson, você sabe o que é Percy Jackson. Você, leitor, você sabe o que é Percy Jackson, o tamanho que tem Percy Jackson. E mesmo assim, Percy Jackson não é tão bom quanto o Cemitério de Gigantes. Na minha opinião, realmente não é tão bom. Então, realmente, eu digo, leia O Cemitério de Gigantes, você não vai se arrepender, principalmente se você gosta desse tipo de história. Se você gosta dessa fantasia leve, com essa pegada de aventura, o Friends to Lovers, mas que você gosta daquela coisa da dupla, sabe? Aquela dupla, a dupla de amigos, o meio tímido, bonzinho, e o aventureiro que puxa o outro, sabe? Tipo o Gato Preto e o Golden Retriever, sabe? Se você gosta dessa dinâmica muito boa, se você gosta de aventura, se você gosta de seres alienígenas, se você gosta de... Até sobre espaço, isso daqui fala muito sobre termos espaciais, sobre termos intergalácticos, como buraco negro, planetas, dimensões alternativas, universos paralelos. Esse livro fala sobre tudo, por isso que eu simplesmente amo. Simplesmente amo, porque ele junta tudo que eu amo, tipo fantasia, espaço, amizade, romance, aventura, fantasia. Por isso que eu digo, eu boto esse livro aqui num pedestal gigantesco, porque ele merece esse pedestal, ele merece esse destaque. E eu li esse livro há muito tempo. Tipo, eu li ano passado. Mas... E eu não tinha feito um vídeo exclusivamente para esse livro. Eu não tinha feito um vídeo exclusivamente para O Cemitério de Gigantes. E hoje eu tava aqui, ele tava do lado e falei, não, ele merece um vídeo só sobre ele, porque o impacto desse livro na minha vida foi gigantesco. Então realmente, ele merece um destaque maior. Ele merecia um vídeo só sobre ele. Então aqui, o momento Cemitério de Gigantes. Eu digo, recomendo, como um leitor que lê há muito tempo. E eu já li todo quanto é livro. Leia O Cemitério de Gigantes, você nunca vai se arrepender da experiência fantástica, magnífica que é ler esse livro. Apenas o leia. Então é isso. Acho que esse foi o vídeo. Fiquei falando sobre meia hora. Mas é simplesmente incrível falar sobre um livro. Acho que uma das sensações mais gostosas para nós leitores, e você ser leitor, você vai se identificar com isso. Acho que a sensação mais gostosa como nós leitores é encontrar uma história que te dá brilho nos olhos de falar. E que você fala incessantemente, sem medo. Você fala incessantemente sobre essa história e você fala o quanto ela é boa. Se um livro te causa isso, é uma sensação muito boa, é uma coisa memorável, é uma coisa que vale a pena você lembrar, é uma coisa que torna todo o processo de leitura algo gratificante, é realmente o que me faz gostar de ser leitor, e não só leitor, mas escritor. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo, fiquem bem, um beijo, se cuidem, e leiam Cemitério de Gigantes. Leiam. É isso, se cuidem, vocês são incríveis, façam o bem ao mundo. Perfeito. Até mais. Até o próximo vídeo.